Shalom, graça e paz, que maravilha! Hoje nós trazemos para você um convite muito especial e esse convite alcança toda a família. Primeiro, na terça-feira nós vamos ter uma atividade só para as nossas crianças e aí os pais vão cuidar de colocar as crianças linkadas no Google Meet, porque a nossa apóstola, com o apoio de uma equipe, vai estar fazendo uma atividade de Páscoa voltada para as nossas crianças. Quarta-feira vamos estar juntos no Google Meet, numa sala de reuniões. E qual é o foco desta quarta-feira? O apóstolo trazendo instrução, os discípulos interagindo, perguntando, comentando, e nós vamos nessa semana ter algo diferente. Nós vamos expor alguns temas e vamos ter alguns comentários e vamos também orar, agradecer as bênçãos e o fogo do avivamento virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Domingo é dia que nós nos deleitamos em cultuar, porque somos Aíba, nós amamos cultuar. O tema do nosso culto de domingo é Ele nos amou primeiro. Vai ser muito forte, muito bonito. E eu quero te desafiar hoje a já tomar as providências para que durante a semana você possa organizar pão, vinho para a sua família no domingo, participar conosco da ceia de Páscoa.
nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Por isso nos sentimos tão bem quando adoramos ao Senhor. Eu quero convidar você para abrirmos as nossas Bíblias e lermos no livro de Apocalipse um texto que fala num momento tão especial no céu, em que o cântico de Moisés é entoado. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 15, e a partir do versículo 3 a palavra assim declara: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Que maravilha! Adorarmos ao Senhor na convicção de que o Senhor fará cumprir os seus juízos, os seus decretos, aquilo que Ele tem como propósito para a vida do seu povo. Eu quero te convidar agora para nos reunirmos em oração. Você está com a sua família e você pode agora, com muita intensidade, orar ao Senhor pela sua família, louvar a Ele por quem Ele é e acreditar de forma muito firme que o Senhor é aquele que abençoa, que guarda, que faz resplandecer, que muda realidades na vida do seu povo. Você pode orar comigo? Pai, neste culto especial da família, nós oramos agora, seguros da bondade, da fidelidade do Senhor para conosco. E aqui, Senhor Deus, nós estendemos as nossas mãos sobre as famílias da Tua igreja, sobre cada pessoa que está conosco conectado agora no YouTube. Nós estamos, Senhor, em nome de Jesus, declarando que o Senhor abençoe e guarde as famílias, que o Senhor conduza cada pessoa ao seu propósito, que tenha misericórdia, que dê paz, que traga cura sobre os lares, que o Senhor manifeste os seus atos de justiça sobre as nossas vidas. Nós oramos, agradecemos ao Senhor a vitória deste domingo e celebramos com gratidão o amor do Senhor na nossa família. Estamos abertos pelos milagres que o Senhor vai fazer. Estamos abertos para as novidades do Espírito. Estamos abertos para um tempo de abundância em nossa família e o fim de qualquer escassez. Em o nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos gratos ao Senhor, felizes, porque assim como pedimos semana passada, para que por quanto nós pudéssemos juntos, em 24 horas, usar a nossa voz, abençoar pessoas, declarar vitórias nos dias seguintes, erguer a nossa mão, profetizar, o Senhor nos deu tantas vitórias nessa semana. Isso nos faz lembrar algo. Nós fomos criados com um propósito. Além de existirmos para o louvor da glória de Deus, o Senhor nos convoca para sermos fazedores de diferença. Eu sei que a família do Rodrigo e da André estão muito felizes, porque André, depois de passar tanto tempo internada, Andréia hoje está conosco nesse culto, já no aconchego da sua família. Louvado seja Deus, que fez com que Andréa vencesse todo o tempo de luta de enfermidade com Covid-19 e agora integrar um rol de pessoas que venceram naquele hospital. Um histórico de dificuldade, de risco de vida, de intubação e agora está contando uma história de milagres. Jesus em nossa vida faz diferença. Convido você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João e nós vamos ler um texto da palavra que esclarece a temática de hoje. O tema de hoje que nós queremos compartilhar é conectados para fazer a diferença. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. O Senhor Jesus assim declara:
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora, olha que expressão poderosa. Guarda ela, versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Meus queridos, quando nós pensamos nesta temática, conectados para fazer a diferença, nós vamos nos apropriar de uma verdade. Na história da humanidade, muitas pessoas são levantadas para suscitar mudanças. Algumas dessas mudanças são duradouras. Elas permanecem por décadas, às vezes por séculos. Outros são elementos que trazem mudanças para um período mais curto. Mas eles mudam realidades que trazem para as pessoas do seu tempo alento, provisão, satisfação, cura. Nós estamos essa semana totalmente imbuídos com informações sobre uma vacina totalmente brasileira. Nós estamos todos os dias ouvindo falar sobre os efeitos das pessoas vacinadas, personalidades, pessoas conhecidas, todas elas motivando a população para se posicionar, cuidar de si. E aí nós podemos lembrar pessoas que fizeram diferença na história dos homens a partir de um aspecto, educação. Nós podemos lembrar de outras pessoas que trouxeram grandes transformações, fizeram diferença através das artes, através dos esportes, através da ciência. Então nós encontramos essas pessoas que se notabilizaram como fazedores de diferença. É muito interessante nós pensarmos que, independente de pessoas que estão acima da média, que são cientistas muito renomados, que são artistas, que são esportistas, que têm uma condição muito superior às pessoas comuns, nós temos as pessoas simples, comuns, que todos os dias são chamadas por Deus para serem fazedoras de diferença no meio da sua família, no meio da sua vizinhança, no local do seu trabalho. E hoje nós estamos aqui neste culto, o culto da família, em que nós podemos nos lembrar que o propósito de Deus para nós é que nós vejamos a nossa família como o nosso primeiro campo missionário. Que nós vejamos a nossa família como nossa célula principal. Que vejamos a nossa família como o nosso primeiro território a ser conquistado. Isso é tão interessante quando nós pensamos que Deus nos dá com clareza o entendimento da importância da família, porque quando Deus estabelece o seu plano extraordinário, que foi enviar o seu Filho unigênito, ele escolhe uma família na terra. Essa família estava, na verdade, se organizando ainda. José, Maria estavam noivos, e aí o Senhor toma para si aquela família, para nela semear o seu filho, que vem à terra de forma sobrenatural. E deste modo, Maria, José, se colocam como dois jovens que percebem a grandeza e a graça daquele momento e são ali conectados por Deus para fazer diferença em todo um contexto histórico da humanidade. Afinal, Jesus Cristo, o Filho deles, conta a história a partir dele, e a história também é revelada acerca do que aconteceu antes de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós pensamos em sermos fazedores de diferença,
que estamos então com Deus conectado, recebendo de Deus as informações, os dados, a capacitação, a unção, nós vamos entender que a vida de Jesus, ela é para nós um modelo perfeito para nós lidarmos com a forma de administração do tempo. Boa parte de nós tem a sensação que precisaríamos de 30 horas por dia para darmos conta das tarefas que temos, para organizarmos a nossa vida e conseguirmos desta forma fazer tudo que Deus tem para fazermos, de realizarmos aquilo que é o nosso chamado, a nossa vocação. Mas quando nós olhamos para Jesus, a forma como ele gerenciou o seu tempo, nós vamos perceber que não precisamos de 30 horas diárias para cumprir o propósito, para sermos pessoas que conseguem fazer diferença na sua sociedade, fazer diferença no contexto da sua família, inspirar pessoas e viverem bem mais felizes. Por que eu digo isso? Quando nós olhamos para Jesus e a forma que ele lidou com o seu dia, com o seu tempo, Jesus, por excelência, ele buscou fazer a vontade do Pai. Então Jesus, ao invés de se apressar para as coisas, ficar agitado com as questões, Jesus, na verdade, ele começa a desenvolver o seu plano, o seu dia, fundamentado naquilo que o Pai gostaria que fizesse. Eu estou olhando aqui o que a palavra diz em João, no capítulo 5, versículo 19, e aí Jesus faz a seguinte declaração: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir ao Pai, porque tudo o que ele faz, o Filho o faz igualmente. Como era a agenda de Jesus? A agenda de Jesus era pautada em perceber o que o Pai estava agindo, fazendo, pautando, e Jesus estava ali para realizar também. Como é possível fazer isso? Tendo uma conexão apurada com o Pai. É por isso que João traz para nós a revelação, no capítulo 17, que Jesus fala da sua unidade com o Pai. E Jesus estava todo o tempo agindo, falando, pensando, realizando, não em cima da tirania do urgente. Jesus estava fazendo, desenvolvendo a sua agenda naquilo que o Pai estava fazendo. Como você tem lidado com o seu tempo? Você está lidando com a tirania do urgente ou você está tendo um olhar para as prioridades corretas como Jesus fazia? Nos 3 anos do ministério de Jesus, Jesus conseguiu, de uma forma muito especial, cumprir a agenda de um transformador de realidades. Veja, Jesus, ele conseguiu ter tempo para realizar milagres, para expulsar demônios, para multiplicar pão, alimentar uma multidão enorme. Jesus teve tempo para estar a sós com Deus, mas olha que coisa fantástica, Jesus também descansou. Quando nós pensamos nisso, nós vamos ver um outro detalhe muito interessante. Jesus diz assim: Pai, eu já cumpri o propósito, a missão que o Senhor me deu. Mas eu te pergunto, será que naqueles dias Jesus de fato curou todos os enfermos, expulsou demônios de todas as pessoas, alimentou todos os famintos, curou todos os cegos? Não. Haviam muitas outras pessoas a serem curadas. Mas Jesus não estava pressionado para fazer algo que levasse as pessoas a exaltar os seus múltiplos feitos. Jesus não estava buscando as honras próprias. Olha o que a palavra de Deus nos diz em João 8, 28. Jesus diz assim: nada faço por mim mesmo. Então Jesus, nesse tempo ministerial, ele foca no cumprimento da sua missão
não é a abrangência de tudo e de todos. Jesus foca a sua missão e a sua condição de transformador de realidades, primeiro, na obediência ao Pai. Ele diz assim: eu não faço nada de mim mesmo, eu obedeço aquilo que o Pai quer que eu faça. Mas Jesus também está trabalhando numa perspectiva de dependência. Porque Jesus, nesse momento, ele trabalha tendo como modelo o agir do Pai. Onde é que nós encontramos isso? João 15, versículos 9 e 10, Jesus diz assim: como o Pai me amou, eu também amei vocês. E eu permaneço no amor do Pai. Mas Jesus também, João 8, versículo 14, ele age nos mostrando que a agenda dele não era a tirania do urgente, mas era o propósito do Pai. Que nos diz João 8,14? Porque eu sei de onde vim, para onde vou. Veja, toda a atenção do Cristo está nas prioridades do Pai. E aí eu posso pensar com você hoje, será que precisamos mesmo mais do que 24 horas para dar conta das nossas atividades na família, para amar as pessoas, para ler a Bíblia, para fazer a obra de Deus, para sermos mais felizes? Por que a nossa sociedade vive com pessoas tão estressadas com as atividades e dizem que não tem tempo, que não dá tempo? Como esse tempo tem sido administrado? Veja, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vamos ver que na maioria das vezes o nosso problema não é falta de tempo. O nosso problema é não escolher as prioridades corretas. Você não nasceu para viver apagando incêndio. A não ser que você seja bombeiro, bombeira. Mas se você é alguém cuja atividade, eu estou falando de apagar incêndio, não no sentido literal, mas eu estou falando sobre apagar incêndio, pensando em estarmos todo o tempo correndo para resolver uma coisa, outra e tal, sem harmonizar as nossas atividades. Quando nós pensamos de fato nessa dinâmica que fomos conectados por Deus para sermos fazedores de diferença, nós vamos perceber que o nosso Senhor e Salvador Jesus, quando na sua palavra nós encontramos a forma que ele lidava com as situações, nós vamos ver que Jesus se tornou um fazedor de diferença, acolhendo as prioridades de Deus. E aí o primeiro passo que alguém semelhante a você, que não precisa ser um superdotado, que não precisa ser alguém com um potencial financeiro muito acima da média, que não precisa ser alguém que é super popular, que não precisa ser alguém que tem milhares de seguidores na rede social. Você sim pode ser um fazedor de diferença, acolhendo as prioridades de Deus para a sua vida. Vejam, quando nós pensamos nisso, nós vamos entender pelo menos algumas dimensões. E aí eu quero trazer para você, hoje no culto da família, esta realidade. Prioridade de Deus no que diz respeito às pessoas. Sempre pessoas antes de coisas. Eu estava lendo recentemente a história de um jovem casal que, depois de receber as bênçãos de Deus numa igreja linda, ornamentada, eles começaram com muito esforço a sua vida como empreendedores. E muito rapidamente, com muita graça, eles foram ganhando mais recursos e investindo mais. Eram muito econômicos, mas ao mesmo tempo muito parceiros e ousados em investir. Logo, muito cedo, eles conseguiram comprar uma casa muito bonita. Os negócios iam muito bem e eles, com muita visão e tato, eles multiplicavam os recursos que tinham. Depois de um tempo, eles decidiram: nós vamos ter filhos. E aí nasceram 2 filhos. E a esposa, que era muito ativa, muito participativa nos negócios, ela decidiu
ficar em casa, cuidar das crianças, e o marido foi lidando com os negócios. Mas ele estava tão focado, tão animado, tão interessado em deixar o melhor para sua família, que ele prosperou muito. E agora eles mudaram para uma casa maior, que era a casa mais bonita e mais confortável do condomínio que eles moravam. Mas olha, depois de um tempo, as crianças crescendo e a família muito bem, com uma poupança muito robusta, a esposa estava triste, quase à beira de uma depressão. E um dia o marido olhou para ela e disse: minha filha, o que está acontecendo? Você não está satisfeita com as joias que eu tenho lhe dado? Você veste os melhores vestidos da cidade? As mulheres da cidade olham para você e dizem que você é a mulher mais bem-aventurada de todas, porque se veste bem, tem joias caras, mora numa casa excelente, tem um marido muito trabalhador. O que lhe falta? Ela disse: meu marido, quando nós casamos, nós fizemos um pacto de que eu e você estaríamos juntos em todas as coisas. E ele disse: o que é que mudou? Ela disse: eu tenho muitas coisas, mas eu não tenho você. O que eu quero não são as coisas, eu quero primeiro o meu marido. E aí você começa a pensar como um casamento precisa ter foco nas prioridades e na pauta de Deus. Pessoas sempre devem ter prioridade em relação a coisas. Nesse contexto das prioridades de Deus para nós, aqueles que são fazedores de diferença, os cônjuges sempre antes dos filhos. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque um casal, eles fazem votos diante de Deus, de serem uma só carne, de se dedicarem a um propósito maior. Mas os casais, às vezes, depois que nascem filhos, eles se dedicam tantos filhos, às vezes a jovem esposa se apega tanto ao filho pequeno, percebe ele tão indefeso, tão carente dela, e aí ela volta a atenção total para o filhinho ou a filhinha, e o marido às vezes fica um pouco de lado. Às vezes acontece o contrário, o marido tão preocupado em trabalhar para trazer sustento para os filhos, e aí foca nos filhos e tenta protegê-los e dar a educação parecida com o que ele teve em casa. E aí a esposa vai ficando de lado, principalmente quando ele tem uma personalidade mais dominadora, e ele vai gerenciando tudo e colocando a criança na educação, no princípio que ele acredita, e aí vai decidindo como fazer, dando direção, e esquece de que a esposa precisa ser parte dessas decisões. Por quê? Porque além da importância de repartirmos conhecimentos, conteúdos, pensamentos, valores, nós precisamos lembrar que o cônjuge tem na aliança do amor com que se uniram o fundamento para que toda a família vá bem e esteja estabilizada. Deus não fez as crianças para que elas tenham uma super atenção da mãe e o pai fique distante. Ou o inverso, um pai super valorizado, orientador, presente, disciplinador, e a mãe à parte. Deus, quando nos deu um pai e uma mãe, Ele nos deu o equilíbrio que nós precisamos. É por isso que a Bíblia diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e seremos ambos uma só carne. Então veja que Deus, no seu plano maravilhoso, dá para a criança referenciais. Um referencial masculino, no aspecto fisionômico, biológico, com valores da sua própria natureza quanto homem, dos seus próprios sentimentos, caráter, e dá para a criança um referencial feminino, delicado, de orientação, de conforto, de sabedoria, de graça. Então Deus não deu no seu plano original, e esse plano está aqui na Bíblia,
dois homens para dirigirem e para ensinarem, para amar uma criança, nem duas mulheres. Deus deu um homem e uma mulher para que eles venham a gerar filhos. Mas nesse segundo propósito que nós estamos falando, que na verdade os cônjuges antes dos filhos, nós temos que lembrar que os pais criam os filhos para que chegue o momento de voar para os seus próprios destinos. Deus dá para os pais a sabedoria de criar os filhos e entregá-los para viver o seu próprio propósito e começar uma nova família. Quando os filhos vêm, eles, de uma forma muito especial, unem mais os pais. Porém, eles não devem ficar entre os pais, porque se eles ficam no meio, eles separam os pais. Porque quando chega a hora dos filhos partirem para o seu propósito, o seu destino, os pais não podem estar tão distantes com os filhos no meio que não saibam mais conviver juntos. Infelizmente, os pais ou alguns pais permitem que os filhos adentrem o meio, o centro do seu relacionamento e aí deixam de agir muitas vezes como aquele casal que iniciou tudo, que fez aliança de amor, que são sustentáculos, que são base. Mas qual é o lugar dos filhos no propósito de Deus para nós? Os filhos sempre antes dos amigos. Quando nós pensamos nesse propósito, e aí eu quero falar primeiro para os homens, o seu filho, a sua filha, precisará ter certeza que naquele sábado, ou que naquele dia que você marcou um compromisso com os amigos para jogar futebol, ou para estar juntos, para celebrar alguma coisa, você não hesitará de cancelar aquele compromisso para dizer: filha, filho, o papai hoje quer te entregar toda a atenção que você merece. Às vezes os nossos filhos se sentem depois de todas as coisas. E aí eu quero lembrar para nós, pais cristãos, às vezes nós nos tornamos ativistas na igreja e nós esquecemos de que os filhos, eles vêm antes dos amigos da célula, os filhos vêm antes das atividades que nós temos, porque Deus nos confiou eles para cuidarmos e amarmos. Seguindo no propósito de Deus para aqueles que buscam ser fazedores de diferença, nós temos, ainda no contexto da família, uma segunda dimensão. O cônjuge deve vir antes de mim mesmo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele traz algumas respostas sobre o casamento. E o apóstolo Paulo coloca o homem, a mulher, cada um trazendo atenção, foco, voltado para o outro, antes de si mesmo. Daí o apóstolo Paulo recomenda que cada um comece a ver o desejo do outro, a necessidade do outro, os sentimentos do outro, antes de si mesmo. Quando pensamos assim, nós vamos compreender com muita clareza porque ele afirma que nós passamos a dar para o outro esse lugar tão especial em nosso coração, em nosso corpo, em nossos planos. Por isso que eu tenho que pensar que o cônjuge vem antes de si mesmo. Eu tenho aconselhado algumas pessoas ao longo da minha vida e algumas esposas sofrem porque elas percebem o marido como alguém egoísta, cuja visão está sempre focada no que é mais importante para ele. Vamos nos lembrar que muitas vezes isso não está tão consciente, não está tão presente no entendimento. Mas às vezes nós estamos encontrando na história das famílias esposas magoadas, feridas, porque percebem no marido alguém egóico, egocêntrico, que não se preocupa com o que ela sente, com o que ela pensa, com o que ela acha. Há também nesse relacionamento esposas que esquecem
de valorizar a opinião do marido, o lugar dele quanto sacerdote da família, e quer decidir, quer tomar a dianteira, não lhe ouve e acha que ele não se importa. Veja, o cônjuge precisa nessa esfera de importância ganhar um lugar muito especial. Preciso lembrar quem ele é, a história dele, o que ele sente, como ele pensa e respeitar suas evoluções e percepções acerca da vida. Mas dentro dessa realidade, nós precisamos nos lembrar de uma coisa também muito especial quando nós falamos sobre as prioridades de Deus. Se eu quero ser um fazedor de diferença e quero trazer para a minha vida o que Deus considera prioritário, eu tenho que focar o meu olhar para o que a palavra está dizendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, porque isso vai me revelar que o Espírito deve vir antes do que é material. A palavra diz assim: não atentando para as coisas que se veem, pois são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Lembrem comigo, se nós pedirmos a Deus que Ele nos ajude a captar suas prioridades e valorizarmos o que é espiritual como nosso maior e melhor ganho, como a nossa maior realização, como aquilo que nós devemos deixar como mais significativo em termos de herança para a nossa família. O legado espiritual, a herança espiritual, em primeiro lugar, em detrimento do material. E às vezes, os pais, eles também perdem um olhar muito importante. Às vezes os pais se preocupam muito que os filhos estejam em dia com as tarefas da escola. Mas os pais não conseguem ver como prioritário separar o tempo para orar com os filhos, separar o tempo para ler a Bíblia com os filhos, pesquisar na internet atividades e dinâmicas e instruções, palavras, filmes, que os filhos adolescentes, que os filhos maiorzinhos possam estar sendo conectados com as verdades de Deus. E às vezes nós conseguimos pagar uma boa escola, nós conseguimos que eles estudem muito, mas os deixamos vulneráveis espiritualmente. E o que é que isso pode redundar? Eles, ao invés de se tornarem fazedores de diferença no mundo espiritual, eles serem cooptados por aqueles que fazem a diferença no mundo carnal, aqueles que trazem valores invertidos, valores equivocados e que prejudicam a família. Não é sem razão que às vezes nós conseguimos levar os nossos filhos para as coisas que são características do que é material e eles ficam vazios do espiritual. E no primeiro encontro na universidade com um professor ateu, eles terminam se tornando ateus. Às vezes nós esquecemos de trabalhar os princípios bíblicos com profundidade, no que diz respeito a caráter, a honestidade, a verdade. E na primeira amizade, que traz com pressão, com força, as aparentes vantagens de ser desonesto, de se dar bem, de ganhar dinheiro fácil. E aí nós vimos aquele nosso menino, aquela nossa menina se desvirtuando, porque nós apostamos na prioridade, no que é material. E aí eu quero perguntar para você, pai, mãe, avô, avó, como você está nesse quesito de trazer prioridade ao espírito em detrimento da carne? As suas atitudes, as suas escolhas, elas indicam isso? Onde é que seu filho te vê mais dedicando tempo? As coisas de Deus ou as coisas que não são de Deus? Onde você está na quarta-feira do avivamento? Estamos todos nesse tempo de pandemia, com horários diferentes em termos de atividades. Eu quero te ver na quarta do avivamento.
Onde está você nos cultos de domingo? Será que você está às 18h30 atrasado, sem focar nesse momento? Será que você perdeu a condução do tempo e acha que não tem tempo? Opa, acorda! Porque nós não sabemos como será o amanhã. Mãe, você sabe quanto tempo mais a vida te reserva para influenciar o teu filho, a tua filha? Pai, você sabe do amanhã? Não sabe. Então, hoje, é preciso ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Eu não consigo entender que a gente possa dizer assim, é porque eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Querido, se nós seguirmos o modelo de Jesus, focarmos nas coisas do Pai, e eu posso te dar exemplo, testemunho, dizendo para você que com 2 minutos e 57 segundos é possível ler um capítulo da Bíblia. Nesses dias, em 1 minuto e 37, eu li o capítulo 15 de Apocalipse, porque ele é curtinho. Então eu preciso te encorajar a lembrar que o teu espírito é que vai para a eternidade. Esse corpo, essa roupa, os bens, nós não conseguimos garantir nada sobre eles 24 horas depois do nosso óbito. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida eterna. O teu espiritual é o maior e melhor investimento. Conectados para fazer a diferença, nos dá um entendimento muito claro. Nós podemos sim fazer diferença, porque é o próprio Deus que dá garantia para o nosso chamado. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, Ele garante o êxito. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia num cântico de vitória. Romanos 8, a partir do versículo 31, nós temos 5 perguntas poderosas que o apóstolo Paulo traz à tona. E essas 5 perguntas poderosas, elas nos dão esse entendimento que nós podemos sim fazer diferença, ser fazedores de diferença na nossa geração, na nossa família, no nosso condomínio, na igreja, na cidade, porque nós podemos estar seguros que o nosso chamado tem a garantia que vamos entoar um cântico de vitória. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque nós estamos seguros, meus irmãos, que o nosso chamado tem garantia eterna. Deus é por nós. Nas 5 perguntas que o apóstolo Paulo levanta, ele vai estar trabalhando nesse texto de Romanos 8, versículos 31 seguinte, nesse cântico de vitória, embasado nessa realidade. Deus está
está ao nosso lado. Deus está pronto para suprir-nos. Deus está pronto também para permitir que sejamos testados, que sejamos aprovados, que sejamos confrontados, mas que a glória dele seja manifesta. Deus supre as nossas necessidades. Por que eu posso afirmar isso, meus irmãos? Olha o que a palavra está dizendo para nós no versículo 32. Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Existe uma máxima que nos leva a entender que quando se pode mais, se pode menos também. Se Deus nos deu o maior, o melhor que ele tinha, que foi o seu próprio filho, seu filho unigênito. E aqui é levantada uma questão muito forte. Como não nos dará com ele todas as coisas? Então, em Jesus, nós temos essa garantia, que podemos ir ao Senhor em oração, com fé, com intensidade e pedir a ele provisão. Pedir a ele que alargue as nossas fronteiras. Olha, queridos, nós não nascemos como cristãos para viver em tempo de mendicância, de desistência, de fragilidades. Nós somos, de fato, chamados para viver a segurança de uma garantia eterna. Tem um outro aspecto muito importante nesse contexto, é que nós não podemos nos descuidar contra os nossos inimigos. Os inimigos da família, os inimigos da verdade, os inimigos do espírito, as nossas fragilidades de alma. Mas uma coisa é fato, a nossa vitória está garantida. Não podemos viver como se não soubéssemos do final da nossa história. O final da nossa história é glória. O final da nossa história é vitória. O final da nossa história é um cântico que o Senhor já escreveu para nós através de Jesus na cruz do Calvário. Isso nos explica algo muito importante nesta realidade. Nós temos em Deus a garantia da nossa salvação. A sua família tem hoje o bem mais precioso em toda a terra, mas também no céu, a salvação. Sabe por quê, querido? Família, depois que o pai parte, a mãe parte, não tem a garantia que os filhos vão gerenciar bem os negócios da família. Eu quero falar para os homens da igreja, cuidado. Às vezes nós não temos tempo para a quarta do avivamento. Cuidado, às vezes nós ficamos trabalhando até muito tarde, não conseguimos fazer o culto com a nossa família, com os nossos filhos. E aí nós deixamos eles despreparados sobre a segurança da salvação. E quando partimos, aquilo que nós construímos e lutamos fica perdido. Um fundamento de nossa família, não perder todo o esforço de trabalho e de vida, não está em ensinar a nossa família apenas a guardar os bens e os valores materiais. Lembre-se, nós precisamos focar com a família, investir na família, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, sendo cristãos em casa na semana e sendo cristãos no templo aos domingos. Sabe por quê, queridos? Estamos todos impactados com esse tempo. Nunca vimos notícias de tantas mortes ao mesmo dia nesta nação. Nunca vimos as autoridades sanitárias, os políticos, em momentos de tantos desencontros. Então nós precisamos nos lembrar que a nossa garantia não está no poder político. Nossa garantia não está na vida acadêmica. Nossa garantia não está no melhor concurso. Nossa garantia está na salvação que vem do nosso Deus. Eu quero com muita alegria, mas muita firmeza, base teológica, base bíblica, dizer para você que nós temos hoje, se recebemos Jesus como Senhor e Salvador, se cultivamos a nossa vida com Deus, a certeza
a garantia da nossa salvação e podemos lutar e trabalhar com o nosso testemunho, nossa vida, nossa confissão, nossa palavra de ensino e as nossas orações, que a nossa família também receba a salvação e tenha garantia por 4 razões. A primeira razão, segundo a palavra, Jesus morreu por todos nós. Isaías 53:5 diz que a dívida foi paga. Uma outra realidade que nós precisamos nos lembrar é que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, isso é muito forte, porque em Romanos capítulo 4, versículo 25, a palavra diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa completa justificação. É por isso que, com muita firmeza, o apóstolo Paulo diz assim: quem vai nos condenar, quem vai nos acusar? É Cristo quem morreu e ressuscitou para a nossa justificação. A outra realidade que eu preciso de trazer, terminando esse tempo juntos, é que podemos estar seguros, com garantia da nossa salvação, porque tem algo especial na palavra nesses versículos 35 a 39 de Romanos 8. A palavra diz assim: o Senhor Deus, Ele nos ama de forma inseparável e plena. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele traz uma série de colocações, tribulações, perigos, espadas, efeitos da ação humana ou da ação espiritual. E aí o apóstolo Paulo, ele termina nos dizendo assim, que está bem certo, que o amor de Deus por nós, ele é para sempre. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você sobre uma garantia e sobre uma certeza. Um homem idoso e muito convicto sobre Deus e o seu amor dizia assim: todos os dias eu durmo em paz e acordo porque Deus está comigo. E alguém lhe perguntou: e se um dia você não acordar? Ele disse: estarei em paz porque eu estou com Ele. Não importa hoje o seu desafio, Deus está com você. Esteja seguro, garantido em Deus. Não podemos, não devemos ficar intimidados pelas notícias difíceis. Não podemos estar inseguros sobre o nosso futuro. Sim, você pode deitar e dormir em paz, porque amanhã, logo cedo, o Senhor estará com você. E nessa convicção eu quero orar, porque se chegar o momento de não acordarmos, vamos estar como aquele senhor da ilustração, com Deus e seguro. Ore comigo agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos aqui dispostos a estar conectados com o Senhor para fazer diferença em nossa família, em nossa geração. Meu Deus, a minha oração agora é que esta família, de mãos dadas com o Senhor, possa ser uma família, Senhor, fortalecida. Ah, meu Deus, uma família segura. Senhor, eu oro agora, repreendo todas as enfermidades desta casa. Senhor, eu oro agora por alguém dessa família que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e declaro, Deus, salvação sobre eles. Pai, eu quero te agradecer porque nós temos no Senhor esse amor inseparável, porque o apóstolo Paulo nos disse: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor? Te damos graças, porque nada e ninguém nos separará do teu grande amor. É nessa convicção, meu Deus, que nós adentramos essa semana seguros da vitória. Graça e paz. Tenha uma semana de vitória. Eu preciso dizer muito obrigado por estar conosco nesse tempo. Terça-feira nós vamos estar juntos com as crianças. Quarta-feira no avivamento. E domingo vai ser lindo. Deixe preparado na sua casa o pão e o vinho para fazermos uma celebração sobrenatural.